Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Tivemos uma semana muito difícil, todo o nosso país. Tivemos uma semana muito difícil mesmo. Mas, meus irmãos, eu pretendo, com a palavra de hoje, com o culto, a oração que nós vamos fazer, eu pretendo conclamar a igreja para que nós não desistamos, para que a gente não tenha um espírito de derrota, porque vai ter momentos de muitas dificuldades, mas ainda assim nós queremos crer que o nosso Deus ainda está pelejando por nós, de alguma forma. Então, com isso, ainda que tivemos uma semana no país muito assoladora, muito difícil, e acreditamos que foi a conta que chegou do carnaval, de muitas pessoas que se aglomeraram, que foram festejar o carnaval deles, e nós entendemos que chegou agora a conta. Foi muito isso que aconteceu, dá certinho se conta mais ou menos o tempo, e contudo, nós queremos crer que como igreja, aqueles que também nos acompanham, aqueles amigos, aqueles conhecidos, aqueles para os quais são mandados esses nossos cultos, que Deus também te coloque com a oração, acompanhando-nos, que Deus proteja a sua família. Eu quero dar alguns avisos. Nós começamos agora nós começamos um encontro nas quartas-feiras. Já ocorria um estudo bíblico pela EBD, mas nós estamos fazendo com um molde um pouquinho diferente, e nós estamos lá, eu, o pastor Neto, o pastor Glaucio, o pastor Vanderlei. Nós vamos fazer um momento com todos os irmãos que entraram bastante irmãos já, e nós convidamos você, para um pouco na quarta-feira, para um pouco no meio da semana e entra lá. O link é sempre colocado, vai ser sempre colocado no grupo IBAP, no grupo de jovens, em todos os grupos nós vamos colocar. E eu estou mandando ainda em alguns individualmente. Então você está convidado a parar na quarta-feira às 8 horas, se você quiser participar lá conosco. É um convite, então você está convidado. Foi muito bom, nós vamos fazer momentos ali de oração também, nós fazemos um momento de meditação, um momento de acalmarmos a nossa alma, de, como diz aquela música, de sossegar um pouco no meio da semana, porque a luta tá grande, meus irmãos, nós estamos vendo isso. Nós também nós falamos que ao longo do mês de março, nós iríamos orar de forma diferente. E é lá nesse grupo que nós fizemos uma corrente de oração diferente, já está acontecendo. E a de hoje é o meu dia, portanto, a partir do momento que eu terminar esses avisos, eu vou fazer a oração. Hoje é o meu dia de orar. Nós estamos orando pelo nosso país, nós estamos orando pelas vacinas, nós estamos orando para que a família da nossa igreja, as famílias da nossa igreja sejam poupadas de forma especial. Nós estamos pedindo por aqueles mais próximos de nós, da nossa família espiritual aqui. Então, você está convidado a participar conosco. Nós estamos fazendo meditações bíblicas, foi muito bom, muito rico o momento espiritual que nós tivemos na quarta-feira passada, e vamos ter agora de novo, quarta-feira agora, se você está convidado. Nós também está ocorrendo no país, por tudo que aconteceu, houve uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Essa semana veio no meu coração a ideia de fazer um jejum. Veio no meu coração. Eu pensei comigo, independente de qualquer outra igreja, qualquer outra denominação, eu pensei assim, eu acho que
nós podemos conclamar um jejum na nossa igreja. Pois bem, para meu pasmo, quando eu fui olhar em alguns momentos na rede social, no Facebook, acho que foi na sexta-feira, eu vi vários pastores de várias igrejas diferentes, independente de algumas que nós concordamos com doutrinas, outras que não, mas eu vi vários pastores falando sobre jejum, de jejuar, falando sobre a ideia de conclamar. Então eu acho que de alguma forma o Espírito Santo está tocando em nós, os pastores, para um movimento de oração e de jejum. Alguns falam, mas Igreja Batista jejua? Jejua, claro, nós podemos jejuar sim. Nós temos entendimento bíblico que o jejum tem o seu lugar na espiritualidade, nós temos base bíblica e muitos pastores levaram igrejas batistas tradicionais da convenção a muita bênção com o jejum. Nós jejuamos sim e já me senti muito abençoado de levar igrejas que eu pastoreei ao jejum. Nós vamos na semana que vem, não é hoje, na semana que vem nós vamos fazer um preparo de forma diferente. O pessoal que está fazendo por aquele movimento dos pastores, eles estão começando hoje, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos na semana que vem, nós vamos falar e eu vou fazer uma meditação, mostrar também o que é o jejum, qual é o propósito. Eu quero também, nesse momento de oração, nós vamos orar pela vida da irmã Yukiko. A irmã Yukiko, a saúde dela está debilitada, a cada momento ela está debilitada. Eu conversei com a nora dela, a Gi, e ela falou que nós devemos orar sim, pedir pela saúde da Yukiko. Vamos pedir pelos meninos, para que Deus abençoe. Essa família é muito querida na nossa igreja e precisamos pedir, orar, porque ela demanda esse pedido. Não é Covid, não é nada disso, mas a Yukiko está sendo tomada pela saúde, a saúde está se definhando no sentido neurológico, inclusive. Nós também vamos orar e colocar nesse momento de oração o Evandro, que a cada semana parece que a gente sabe de uma nova pessoa da nossa igreja que foi acometido pelo Covid. Nós estamos sabendo do Evandro, o Evandro foi tomado do Covid, mas já está bem melhor, já está no final da quarentena, passou, ele também teve aí os sintomas todos e já está vencendo, graças a Deus. Desde o primeiro, quando nós voltarmos aqui, nós vamos pensar desde o primeiro, que foi o Lori, até o último que pegar Covid. Nós vamos depois fazer um apanhado de oração. Nós vamos fazer um histórico quando nós voltarmos aqui completamente. Nós vamos orar também pela Solange, a Solange do Nilson, não a Solange do pastor Paulo, a Solange do Nilson. O pai dela faleceu de Covid, com muita saúde, mas foi acometido pelo Covid há um tempo atrás, e então ela teve recentemente o óbito do pai dela, e nós vamos orar, pedir a Deus pela vida dela. Conversei com ela essa semana, ela está se refazendo do luto junto com toda os filhos, toda a família, está se refazendo, então vamos pedir a Deus pela vida da Solange também. E agora o pastor Carlos e a irmã Miriam mandaram um abração para a igreja. Pastor Carlos e a irmã Miriam também, nós temos feito orações pela vida do pastor Carlos e irmã Miriam, mas nós temos orado para que todos os exames dele vá bem, dê certo, para que os médicos possam direcioná-lo. Mas nós sabemos que é um momento muito difícil até de ir no médico,
Nós evitamos nesse momento, mas ele está bem de saúde, a irmã Miriam, e eles mandam um abraço, estão mandando um abraço para a nossa igreja, para nós aqui, para a nossa família espiritual. Vamos orar, vamos fazer um momento de oração agora. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa família, que o Senhor esteja ouvindo as nossas preces, que o Senhor esteja colocando a tua mão forte e poderosa sobre a Igreja Batista de Pinheiros, sobre aqueles que acompanham o culto, que são nossos amigos, aqueles próximos a nós que estão acompanhando neste momento. Que o Senhor proteja, Pai. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja dando a tua proteção, dando saúde. Eu peço que o Senhor esteja conosco ao longo da semana, que o Senhor esteja nos dando com a tua mão protetora, nos dando a proteção contra este vírus miserável que está assolando o mundo, Deus. E nós te pedimos que o Senhor com a tua sabedoria esteja colocando sabedoria em nosso presidente, que o Senhor esteja enchendo de sabedoria as nossas autoridades políticas, que o Senhor possa fazer com que eles unidos possam ver um direcionamento, pensando em falar uma mesma palavra, pensando em falar o mesmo idioma, e que assim eles possam em conjunto fazer o bem para nós, fazer o bem para o nosso país, e que nós possamos ver muito menos politização deste momento, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor proteja as nossas autoridades, enchendo-as de sabedoria, para que elas saibam cada palavra, como colocar da maneira certa, da maneira com que eles mesmos venham a nos ganhar com isso, a ter-nos, para que nós possamos, Pai, ter deles também toda a direção necessária neste momento. Que as vacinas possam ser compradas. Obrigado, porque o país, o Brasil, é um país rico, Pai. É um país que produz muito dinheiro aqui dentro, e que tudo isso seja com muita sabedoria empreendido neste momento no que mais se precisa, que é a compra das vacinas, Pai. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor esteja nos protegendo neste momento. Nós te rogamos por todos esses pedidos que houve aqui, todos esses pedidos que fizemos aqui diante do Senhor, Pai. Eu peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor proteja o nosso país, mas proteja também a nossa família espiritual da Igreja Batista de Pinheiros. Proteja a família de cada um aqui, Pai. Aqueles que pegarem Covid, que possam passar por sobre isto com a tua mão protetora, com a tua cura. Mais do que nos remédios, nós cremos na tua cura, Pai. Mais do que na vacina, nós cremos na tua cura, Pai. Mas nós assim também não deixamos de crer que o Senhor possibilitou cientistas, médicos, pesquisadores, para que achassem a vacina. As vacinas que tem no mundo agora, várias delas. É em nome de Cristo que nós te rogamos e pedimos que o Senhor ouça a nossa oração. Amém. Meus irmãos, eu quero ler, antes de nós ouvirmos o nosso louvor, eu quero ler primeiro o trecho bíblico. Vamos fazer diferente hoje. Eu quero ler o trecho bíblico que nós vamos meditar. E ele está aqui em Mateus. Nós vamos fazer a leitura dele. Mateus no capítulo 23, no versículo 37, ele diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 37. Se você vai acompanhar comigo aí da tua casa, quer abrir a Bíblia, então abra em Mateus capítulo 23, versículo 37, e diz assim:
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quiseste. E vós não o quisestes. É esse trecho que nós vamos meditar. Nós vamos fazer uma meditação específica hoje sobre essa ideia de asas, debaixo das suas asas. E ao longo da Bíblia nós vamos ver, nós vamos juntos caminhar ao longo da Bíblia e ver o que a Bíblia nos oferece para essa ideia de asas. É uma ideia simbólica, é uma ideia, na realidade, é uma ideia quase que alegórica que é feita quando fala sobre asas da águia e assim vai. Então, por isso que eu pedi esta música que nós vamos ouvir agora, porque ela embasa um pouco aquilo da palavra que nós vamos meditar, na qual nós vamos meditar hoje, é nesta manhã. Acompanhem, vamos louvar. Transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor, junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me. Ao teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor,
Nós lemos esse trecho que fala sobre, que é Jesus Cristo falando ali, e é um lamento que ele está fazendo sobre Jerusalém, mas ele fala sobre essa ideia, ele coloca ali, quantas vezes eu tentei ajuntar todos vocês, quantas vezes eu tentei ajuntar vocês aqui, Jerusalém, Jerusalém, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Essa ideia de tentar ajuntar debaixo das asas, é partindo dela que eu gostaria que a gente procurasse entender como que é usado essa simbologia das asas ao longo da Bíblia. Quando fala sobre asas, quando Jesus está colocando ali, que ele coloca como uma galinha debaixo das asas, aqui ele ainda está usando essa ideia bem clara, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Portanto, aqui não é alegoria nenhuma, não ele simplesmente está falando, ele está fazendo uma comparação do mesmo jeito que a galinha põe os seus pintinhos debaixo das asas, assim também eu quis ajuntar vocês, Jerusalém. Agora, existe uma outra parte na Bíblia, existe um outro modo de se estudar a Bíblia, quando há uma simbologia de outras coisas que são aderidas a Deus, que são colocadas a Deus. Quando, por exemplo, é feito uma colocação de partes do corpo humano para Deus, quando é colocado assim, os olhos de Deus, quando é colocado as narinas de Deus, a mão de Deus, o braço, os pés de Deus, quando é usado esse tipo de palavras na Bíblia, quando é ocupado esse tipo de colocações bíblicas, ela tem um nome. O nome técnico que se dá para isso é antropomorfismo. O antropomorfismo é quando, antropo é a ideia, a palavra antropo é homem no sentido não masculino, é homem, é o sentido genérico da ideia que estão tentando disseminar hoje. Mas a ideia de homem aqui é uma ideia genérica, como homem e mulher. Então quando se fala o antropos é o homem e a mulher. E nesse sentido, quando se faz antropomorfismo com Deus, né, quando se faz dessa forma, o antropomorfismo que é feito, essa ideia quando se fala alguma coisa que coloca partes do corpo humano para Deus. Ninguém jamais viu a Deus, nós não sabemos como Deus é, mas Ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então nós acreditamos que de alguma forma Deus também tenha na sua forma algo que Ele colocou no homem, ainda que o homem seja não uma cópia idêntica de Deus. Tem um determinado momento que fala que nós somos como deuses, pequenos deuses. Então, de alguma forma, esse antropomorfismo, quando é falado na Bíblia, ao longo da Bíblia, está querendo mostrar que está querendo colocar Deus dessa forma. Por exemplo, em Provérbios, quando fala, os olhos do Senhor estão em todo lugar, ao redor de toda a terra. Ora, não quer dizer que Deus seja um monte de olhos ambulante ao longo da terra, mas fala, os olhos de Deus estão em todo lugar. Quando coloca isso, por exemplo, lá nos Provérbios, capítulo 15, versículo 3, quer dizer, de uma certa forma, que Deus vê tudo. Então é uma simbologia. O antropomorfismo é uma simbologia que quer significar algo.
Quando de Deus é colocado lá que, quando é dito como profeta, que revela que o céu é o meu trono e a terra é o apoio dos meus pés. Em algumas traduções está, é o estrado dos meus pés. E então, a terra é o apoio dos meus pés. Aliás, a palavra ali é pódio. A palavra em grego ali é pódio. É o pódio aonde eu fico estabelecido. Agora, nós não imaginamos a terra como redonda, ainda que alguns dizem que é plana, mas nós não imaginamos a terra como redonda e Deus tentando ficar em cima dela, se equilibrando como em uma bola. Não é isso. Simbolicamente falando, nós entendemos que Deus, Ele sabe todos os caminhos ali. Deus, Ele tem como apoio nos pés dele. Nós não precisamos imaginar dois pezões grandes e ali tentando se equilibrar na terra, mas é um antropomorfismo. E esse antropomorfismo que é colocado ali, dessa forma, ele é apresentado com membros, às vezes, a mão potente de Deus, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 26, lá no versículo 8, que com mão potente, com mão forte, diz que ele tirou o povo do Egito. Então, quando essa mão potente, não é uma grande mão que aparece ali, mas toda essa ideia antropomórfica, toda essa ideia que nós vemos na Bíblia é uma forma de dar forma a Deus, mostrando o seu poder. Muito bem, tendo isso em vista, nós poderíamos citar outros trechos, quando fala que o louvor suba como cheiro suave às minhas narinas, que o holocausto, a apresentação, então todas essas ideias das narinas de Deus, dos olhos de Deus, da mão potente de Deus, dos pés de Deus, toda essa ideia que é mostrada ali com o antropomorfismo, ela traz um significado. Agora, por outro lado, nós estamos colocando uma ideia no corpo de homem, o corpo do ser humano. Mas e quando pega e é uma forma, uma ideia, uma parte de um animal, por exemplo, quando pega as asas, quando está falando sobre as asas, e também tem como objetivo colocar nessa palavra, na ideia de asas, algum ensinamento. E é atrás dele que nós estamos indo nessa manhã. Atrás desse ensinamento que a Bíblia traz sobre asas. O que é que a Bíblia nos ensina sobre a ideia de asas? Em Êxodo, lá no capítulo 19, no versículo 4, diz assim: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como vos livrei sobre asas de águia. É colocada essa ideia de asas de águia. Eu não quero cair naquela... Eu já ouvi uma pregação muito forçada sobre a águia e a galinha. Eu achei que não foi tão bíblico, dando comparações de águia, exageros, falta de bases. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero dizer que quando apresenta-se assim na Bíblia sobre a ideia de asas, essa ideia sempre de asas, que nem sempre está atrelado a asas de águia, tem outro trecho na Bíblia, vários trechos. Ao longo da Bíblia tem um monte de trechos que fala sobre asas. E então é isso que eu gostaria de correr atrás, de ver. Esse símbolo da asa, na realidade, ele quer dizer uma proteção. A asa é uma proteção, é um símbolo simples e fácil de se ver ao longo da Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia usa o símbolo da asa, ela quer fazer alusão à proteção.
Todas as vezes que vem essa ideia, porque Deus não tem asa. Ou nós poderíamos perguntar, tem? Anjos são colocados na Bíblia com asas, alguns tipos de anjos, já que existe uma hierarquia angelical. Nós vemos que os anjos querubins, por exemplo, os querubins são apresentados com asas. Os serafins também. Em determinado momento, Isaías apresenta os anjos com 6 asas. Quando lá em Êxodo é apresentada a ideia da arca, que os querubins, eles são colocados ali, é com asa, e uma asa está colocando ali que a asa deles faz uma sombra sobre a tampa da arca. Essa asa, essa ideia de asa ali, ela quando está colocando em Êxodo 37:9, ela apresenta para a gente a ideia de proteção, a ideia de estar protegendo, porque as asas dos anjos na tampa da arca, uma alcançava, a direita alcançava a esquerda do outro anjo. Eles estavam, os 2 anjos, com as asas, como que fazendo uma proteção que fazia sombra embaixo, ali. Então, nesse sentido, estava querendo exemplificar também, tem uma mensagem ali, uma mensagem simbólica de proteção do povo de Israel, que eles tinham a proteção. Tem-se a ideia nos anjos, que não é comprovada até hoje, a ideia do anjo da guarda, por exemplo. Não existe nenhum ponto bíblico que dá para a gente embasar muito forte que cada pessoa, quando nasce, tem um anjo da guarda ali esperando. A pessoa nasce, aí ele vai acompanhar o tempo todo. Isso é uma ideia da Igreja Católica, que passou após a Idade Medieval, mas isso não é bíblico. Nós não temos, mas nós temos muitas provas bíblicas de que aos anjos é possível ser dado tarefas de nos proteger. E quando fala no Salmo 91, ali, que existem interpretações diversas, dizendo aquilo não é para a gente, aquilo está falando para Jesus, é a Ele que vai ser protegido. Eu entendo plenamente e creio piamente que Deus, de alguma forma, seja por intermédio de anjo ou não, Ele nos protege de forma especial. Ele nos protege. E nós podemos ter toda a certeza que nós temos uma proteção como alguém que vem com as suas asas, como Deus em seu poder vem como alguém que nos protege debaixo das suas asas. Em Isaías, ali quando Isaías fala sobre os anjos, ele fala de 6 anjos, de anjos que tinham 6 asas diante do trono de Deus. 6 asas, ele coloca assim. E no Salmo 17, lá no versículo 8, também fala, guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me debaixo de suas asas. É colocado lá. Esconde-me debaixo de suas asas. Então, dessa forma, nós entendemos que em vários trechos, e é claro no Salmo 91, que eu não podia deixar de citar o Salmo 91, porque o Salmo 91, ele é o mais complexo, o mais difícil de todos. Mas o próprio Salmo 91, lá no versículo 4, ele vai colocar que, antes ele coloca, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que é uma alusão àquela mesma sombra, a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Essa sombra é a alusão lá da arca, que com as asas fazia uma sombra. E no Salmo 91 faz alusão a essa sombra feita pelas asas dos anjos. E no versículo 4, no Salmo 91, no versículo 4, vai dizer, Ele te cobrirá com as suas
penas, e debaixo das suas asas alcançarás descanso, estarás seguro debaixo das tuas asas. Então, dessa forma, nós entendemos que, é claro que o Salmo 91 é muito provável que foi escrito por Moisés. O Salmo 91 é provável que não foi escrito por Davi, e sim por Moisés. Moisés escreve o Salmo 91 e, pelo menos toda a tradição antiga, tinha-se essa ideia de que ele escrevia o Salmo 91, de que ele quem escreveu o Salmo 91. E aí então, uma vez que ele escreve o Salmo 91, colocando essa simbologia das asas, aí a gente chega aonde eu gostaria de chegar mesmo, aonde eu gostaria de falar, que o que é essa ideia das asas ao longo de toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo? Eu não quero entrar no detalhe hoje da interpretação do Salmo 91, que eu discordo também de muita interpretação moderna que quase que tira o poder protetor de Deus completamente. Eu não acompanho esses pastores que dizem o Salmo 91 não é nada para a gente. Eu não vejo assim. Eu não entendo assim. Eu acredito que tirar toda a divindade, tirar todo o poder protetor que o Salmo tem, ou qualquer parte da Bíblia, que me leva a crer num Deus poderoso, num Deus divino, num Deus que pode tudo, num Deus que pode inclusive me proteger, e dizer que não tem nada ali para mim. Eu discordo desse tipo de humanização demais da palavra de Deus, de materialização demais, de tirar o poder da atuação da palavra de Deus. E, portanto, essas interpretações demasiadamente que esvazia a Bíblia do divino e deixa ela completamente como um livro, como se fosse um livro do Machado de Assis, eu não concordo, eu não compro essa ideia moderna em que alguns pastores têm interpretado de uma forma que esvazia a palavra da divindade. Mas, por outro lado, mesmo entendendo que exista uma proteção divina, mesmo entendendo assim, eu não vou cair no erro que Satanás propôs para Cristo, né, de tentar ao nosso Deus. Eu não vou sair por aí e fazer como alguns que quiseram pegar Covid, porque falaram, pelo menos eu já pego o anticorpo, e pronto, alguns jovens agora estão vendo que isso de nada adiantou, porque pode inclusive pegar de novo alguns, está se estudando isso ainda. Não sei, não quero entrar nesse assunto, mas nós como crentes não devemos testar o nosso Deus na sua proteção, na sua divindade. Vamos fazer a nossa parte, mas vamos acreditar plenamente que nosso Deus é um Deus que nos protege. Nós não devemos ter pavor ou medo da morte. Nós devemos entender que Deus, como aquele que tem as suas asas protetoras, nos protege. E essa é a grande diferença nesse momento do crente e do incrédulo. Nós temos na nossa crença, no nosso crer, na nossa fé, nós cremos também num Deus que é protetor. Ele não é só curador. O nosso Deus não é só aquele Deus provedor. O nosso Deus não é apenas aquele Deus orientador. O nosso Deus não é apenas o Deus salvador. Mas Ele também é um Deus que protege, que nos protege do mal. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer dessa forma:
não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, proteja-nos do mal, não deixe que o mal venha para nós. Então eu acredito plenamente que existe uma forma, uma atuação protetora daquele que vem e nos protege com as suas asas. Essa era a mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Acredite, meu irmão, que o nosso Deus é um Deus que nos protege. É um Deus que nós podemos orar e pedir a proteção dEle. Nós podemos orar e pedir que Deus nos proteja de tal forma, acreditando que com o poder divino dEle, Ele pode nos proteger, inclusive, do Covid. Ainda que peguemos, Ele pode nos proteger de tal forma a que não seja fatal. Da forma que Ele quiser. Nós não vamos testá-lo. Nós não vamos colocar Ele à prova. Mas nós não vamos esvaziar os vários trechos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, que mostra que nós temos no nosso Deus, no nosso Pai, aquele que é protetor, que vem para nos proteger, que nós podemos orar e pedir e suplicar para Ele que Ele nos proteja. Nós não vamos esvaziar a nossa fé. Nós acreditamos que a ciência existe, ela está aí. Mas acima da ciência está o nosso Deus. Nós pedimos a Deus a vacina e Deus deu a possibilidade de cientistas e médicos alcançarem essa dádiva. Nós acreditamos que tudo é Deus quem proporciona. Enfim, eu quero dizer que o próprio Espírito Santo, quando Ele se dá de uma forma, quando Ele se dá a aparecer de uma forma, Ele se dá de uma forma de pomba, corpórea, diz lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 22, Ele se dá a aparecer de uma forma corpórea, e aí então, sobre Jesus, ali naquele momento do batismo, Ele mostra as asas, mostrando assim que, de uma certa forma, Ele estava conclamando toda a igreja em Jesus para estar debaixo dessas asas. Essas asas do Espírito Santo é uma asa protetora, simbolicamente é uma asa coletiva, não é uma asa individual. Ou seja, é como se em Jesus está sendo convidado todos para fazer parte da igreja, e é na igreja que vem esta proteção. Nós somos protegidos quando estamos em grupo coletivo. A proteção que Cristo nos oferece é uma proteção coletiva. É uma proteção por intermédio do povo de Deus, uma proteção na igreja. E este Espírito Santo, nós podemos pedir a Ele, orar, e por intermédio dEle, Ele também leva as nossas preces a Deus, e Ele melhora as nossas preces. Ele conserta aquilo que nós não conseguimos falar, aquilo que nós não conseguimos pedir. O Espírito Santo vai até o Pai e pede por nós. Inclusive para que Ele nos proteja, para que Ele não nos deixe que o mal chegue a nós. Mas isso não quer dizer que nós acreditamos ou que nós vamos pregar aquela ideia, mal nenhum chegará à tua tenda. Muito cuidado com isso. Nós não estamos falando isso, mas também nós não vamos esvaziar este salmo de tudo que ele é divino. O Salmo 91. Ou as palavras de Jesus, ou a simbologia do Espírito Santo vindo como uma pomba de forma corpórea. Enfim, acredite, meu irmão, que nós não devemos ter pavor, medo, nós devemos ter fé que nosso Deus nos protege. Amém? Abaixa a cabeça, vamos orar. Deus, nós te pedimos a tua proteção. Cubra-nos com as tuas asas, Pai. Nos proteja. Com as tuas asas, eu peço, Deus, que o Senhor esteja
nos pondo uma redoma de proteção. Nós te pedimos que o Senhor nos proteja desta doença maldita que está havendo aí, que está ceifando muitas vidas. Nós te pedimos, Deus, cuida de nossas vidas, cuida de nosso espírito, cuide de nossas almas. Nós nos colocamos diante do Senhor e queremos ser ajuntados como igreja, queremos fazer parte destes que se escondem debaixo das suas asas, queremos estar debaixo da sombra da proteção do Senhor. Nos proteja, Altíssimo, proteja a nossa vida, porque a nossa vida, como num átimo, pode ser levada embora, mas nós acreditamos que o Senhor comanda todas as coisas. Nós não estamos prevaricando em todos os protocolos de segurança que devemos fazer, Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor esteja acima de todos eles, porque se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vamos trabalhar para isso. Em vão vai se servir as máscaras, em vão vai se servir o álcool em gel, em vão vai se servir até o afastamento, porque nós acreditamos antes de tudo que o Senhor quem nos guarda e nos protege. E nós vamos obedecer todos esses protocolos, acreditando que o Senhor está acima de todos eles. Em nome de Cristo, nós queremos colocar aqui, para que ninguém tenha medo e fique em pânico da morte, porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Cubra-nos, Pai, com as tuas penas, as tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo, que Deus abençoe, que Deus possa abençoar o seu domingo, que Deus possa abençoar a tua semana com muita fé, meu irmão. A paz, que a paz de Cristo vá junto.